Boa tarde. Eu estava no Rio ontem, mas consegui acompanhar Divaldo Pereira Franco abrindo os trabalhos desse congresso e, puxando pela memória, lembro-me que ele disse algo parecido com o que eu vou tentar repetir agora. Não importa o quão vasta seja uma existência, a vida passa muito rápido. E discorreu sobre a questão do tempo na vida do espírita, como o tempo é precioso. Meus amigos, uma das passagens mais bonitas e inspiradas da Bíblia encontra-se no Antigo Testamento, no capítulo 3 de Eclesiastes, numa poesia atribuída ao rei Salomão, quando ele tenta demonstrar a sabedoria de Deus, estabelecendo que tudo ocorre no tempo certo. A hora de nascer, a hora de morrer, a hora de sorrir, a hora de chorar, o tempo de semear, o tempo de colher. Tudo a seu tempo. Há um ditado popular que nós todos conhecemos certamente, que afirma que o tempo é o senhor da razão. E nós espíritas nos consideramos adeptos da fé raciocinada. Portanto, não poderia faltar na doutrina, o codificador teve esse cuidado de assinalar a importância do tempo num texto que aparece publicado na Gênese e num artigo publicado na Revista Espírita, edição de outubro de 1866, quando o codificador explica a lei do progresso. O progresso espiritual se desenrola e se desdobra na linha do tempo. E Kardec lembra o aproveitamento que devemos fazer do tempo que dispomos no exercício das escolhas, usando o livre-arbítrio para progredir, para evoluir. Mas ele também lembra que de tempos em tempos, o Criador, como que intencionando aferir a aprendizagem, determina um tempo em que nós vamos experimentar a transição planetária. E no entrechoque de vibrações e de interesses estabelece-se a separação do joio e do trigo. Aqueles de nós que aproveitamos bem o tempo, a parábola da formiga e da cigarra, aquele de nós que adotamos o protocolo de trabalho da cigarra, ou melhor, da formiga, valorizando ao máximo o tempo, empregando tempo e energia na direção que importa para o espírita, que é a evolução. Num momento como esse que atravessamos, teremos mais ou melhores condições de navegabilidade. E aumentam exponencialmente as chances de permanecermos no planeta que também evolui e eleva sua frequência e sua vibração. Aqueles de nós, parafraseando La Fontaine, que seguimos no modus operandi da cigarra e achamos que estamos aqui apenas para nos divertir o tempo todo e usufruir dos prazeres das sensações, num momento como esse, a percepção é de angústia, de ansiedade, porque intuitivamente percebemos que o tempo não retroage e o emprego de energia que não foi na direção da construção de um novo ser haverá de ser empregado numa outra oportunidade, provavelmente não mais nesse plano. Feito esse preâmbulo, qual é o objetivo da minha fala, que por sinal, eu preciso prestar atenção no tempo, são 50 minutos, nós somos os trabalhadores da última hora. Vejam como o tempo está presente. E o meu objetivo hoje aqui é sugerir uma reflexão. O que significa ser espírita no nosso tempo de hoje? Certamente é algo bem distinto, bem diferente do que foram os espíritas no século XIX,
há 160 anos atrás. As leis que regem a vida e o universo não se modificaram em 160 anos, são imutáveis. Os princípios morais do Cristo, reunidos pelo codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, igualmente não se modificaram, são imutáveis. Entretanto, o cenário da vida, o palco da nossa existência, hábitos, comportamentos, estilos de vida, percepções de mundo se modificaram como nunca na história da humanidade. Meus amigos, se há um consenso entre os historiadores, é que nesses 160 anos jamais houve tantas revoluções culturais, científicas, tecnológicas, no campo do saber e do conhecimento, como nesse curtíssimo intervalo de tempo. E o que isso tem a ver com autoconhecimento e com plenitude, que é o assunto da nossa fala hoje aqui? Nós precisamos ter ciência dos desafios do nosso tempo, pois que cada era, cada época, cada encarnação traz um pacote singular, único, de desafios, de problemas, de soluções, de angústias. E quanto mais a gente se aperceber das características singulares do tempo de hoje, melhores serão as chances de êxito na atual encarnação. Portanto, hoje aqui, a nossa ideia é marcar essa diferença. 160 anos atrás, no tempo de Kardec, um dia demorava longas 24 horas para passar. Hoje o tempo voa, a percepção do tempo mudou. A época de Kardec não tinha anestesia, penicilina, vacina. A época de Kardec não se tinha segurança da qualidade da água ingerida. Eu estou falando de Paris, estou falando de Londres. Os protocolos sanitários de saneamento inexistiam. Paris fedia. Não havia veículos automotores, era tração animal. No metrô de Paris. Metrô com tração animal. Não havia lei trabalhista, as crianças trabalhavam nas fábricas, não havia assistência social, não havia previdência, aposentadoria, salário mínimo. A maioria absoluta dos europeus, nem vou falar do resto do mundo, era analfabeta. As mídias, por assim dizer, se resumiam ao que era impresso: jornal, revista e livro. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rede social. Nada disso existia. Era outro mundo, numa galáxia distante chamada século XIX. Precisamos entender o que significa ser espírita hoje. E entender o que significa viver nesse tempo e nessa época pressupõe otimização do uso do tempo, escolhas mais acertadas, assertivas, maior certeza, maior convicção do uso do livre-arbítrio. Esse é o propósito da gente no tempo que eu tenho aqui. Eu vou pedir ajuda para disparar a primeira lâmina, para a gente lembrar o que o codificador colocou por escrito, tamanha a importância dessa assertiva. Como a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita? E por incrível que pareça, ainda há uma certa confusão. Aqueles de nós que acham que para ser verdadeiro espírita precisa ter uma frequência fiel, pontual a centro espírita. Só é espírita quem mantém a frequência regular a centro espírita. Só é espírita quem toma passe toda semana, de preferência mais de uma vez. Só é espírita quem acumula ao longo de uma encarnação hectalitros de água fluidificada. Kardec não escreveu nada disso. Numa descrição detalhada, através da psicografia de Chico Xavier, nos causa ainda perplexidade saber que no umbral há um lugar muito especial reservado a espíritas que ocuparam cargos importantes em instituições aqui na Terra,
na qualidade de dirigentes ou palestrantes ativos no movimento, capazes de dissertar e repetir trechos inteiros das obras básicas, de cor e salteado, ativos, fiéis ao movimento. Por que foram parar no umbral? Talvez porque não tenham prestado atenção no que Kardec se deteve escrevendo para eternizar algo que singulariza o verdadeiro espírita, que é aquele que será reconhecido por sua transformação moral. Ser espírita pressupõe: eu vou me transformar, eu aceito a mudança, eu procurarei os meios ao meu alcance para acelerar processo na direção de outra coisa. Eu quero outra coisa para mim. Só obtenho isso me transformando moralmente e pelos esforços que emprega para dobrar, para vencer as suas más inclinações. Não é possível alcançar esse objetivo sem trabalho. Não é possível alcançar esse objetivo sem esforço. Razão pela qual, se o tempo que nós temos na Terra não é infinito, e como o Divaldo salientou ontem, passa mais rápido do que a gente imagina, quem tem mais de 90 anos e diz isso, a gente tem que prestar atenção. Tem autoridade para dizer. Só alcançaremos o objetivo com estratégia, que é uma expressão muito cara aos militares. Estratégia, prazos, metas. O que eu estou fazendo aqui? Se a gente pergunta isso para um espírita, a resposta é evoluir, progredir espiritualmente. Como alcançar esse objetivo? O tempo é a variável mais importante da cosmovisão espírita. Temos todo o tempo do mundo, somos imortais. Mas é inteligente esperar a eternidade para evoluir? Ou, tendo os meios ao nosso alcance para acelerar o passo na direção da luz, por que vamos adiar esse encontro com a felicidade, com a paz, com a leveza, com esse estado de espírito que nós almejamos ter um dia, da ausência de imperfeições que nos causam tantos problemas e agonias? Meus amigos, vamos enumerar então aqui alguns dos desafios que temos pela frente para sermos verdadeiros espíritas no nosso tempo, no século XXI, que é o que nos interessa destacar. Em primeiro lugar, sem prejuízo dos momentos de diversão, dos momentos de prazer, a gente precisa lembrar a função da disciplina orientando e pautando o nosso tempo e o emprego da nossa energia. A disciplina antecede a espontaneidade. No exercício da virtude, em algum momento a virtude se torna algo natural, espontânea. Eu não penso, eu faço. E faço num mecanismo atávico de introjeção na minha alma do que me parece ser natural. É um exercício. Comecemos já. Século XXI. Um grande desafio. Não existia no século XIX a avalanche de apelos que dispersam, distraem, fazem com que a gente perca o foco sistematicamente. Eu diria que no século XIX a vida deveria ser muito monótona. Uma certa melancolia, algum tédio. Olha, eu estou falando de um século da Revolução Industrial. Hoje é outra coisa. Hoje nós estamos submetidos a um bombardeio implacável de múltiplas mídias. Hoje são 5:08 da tarde. Do momento que vocês despertaram, hoje de manhã até agora, se vocês tivessem que fazer uma recapitulação do bombardeio de informações através do que pisca na tela do seu telefone, do Face, do Insta, do Twitter, checar e-mails, tempinho para televisão ou rádio, ou navegação na internet, os apelos da publicidade voraz,
e tudo ao mesmo tempo quase, é uma concorrência desleal, nós facilmente nos dispersamos. E isso tem implicações, inclusive na área da educação. A garotada está muito mais impaciente para prestar atenção numa aula. Boceja, fica um olhinho vermelho, não consegue ter foco. Um importante sociólogo polonês que desencarnou há pouco, Zygmunt Bauman, refletindo sobre essa impaciência da juventude, especula que eles estão, ou elas, a garotada, muito afeita à navegação nas redes, à internet que promove respostas rápidas, quase instantâneas. Qualquer dúvida eu coloco numa ferramenta de busca, em 2, 3 segundos as respostas vêm. Eu quero assistir algum filme, um streaming qualquer, eu acesso rápido e vejo a hora que eu quiser. Eu quero me comunicar com meus amiguinhos, minhas amiguinhas, eu nem preciso gastar tempo com palavras. Eu reinvento o vocabulário, eu coloco rostinhos. E a vida é rápida, as informações circulam instantaneamente. E o que Bauman especula? O consumo de muito tempo na internet, que não é um problema só das crianças, mas elas nascem nesse meio, subtrai precioso tempo de um exercício fundamental para o nosso crescimento, que é o da interação social. Eu tenho a minha patota, minha turma. Patota é uma palavra do século XIX. Quando você tem a sua turma da rua, da escola, e você passa boa parte do seu dia com a tua galera, tem o pessoal que você gosta, tem o pessoal que você não gosta, tem o pessoal que você não quer ver por perto, e tudo isso faz de você um aluno da vida. Você vai aprendendo a lidar com as boas e as más situações da vera. É o mundo de verdade, treinando você para ser um ser social, lidando com estímulos positivos ou negativos, e você vai se situando no tabuleiro com alguma destreza para o mercado de trabalho, para o namoro, para o casamento, para tudo. O que Bauman especula? Se eu estou passando 8, 9, 10 horas por dia navegando, eu estou destreinado para as interações sociais e eu domino o meu ambiente social, cortando, deletando, suprimindo quem nas redes não simpatize comigo, não pense como eu, não seja como eu, não torça para o meu time. Eu sou seletivo, eu controlo o meu universo virtual. Aqui, só quero quem gosta de mim, sintoniza com meus pensamentos. Fora desse universo não há salvação. Fora. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Bauman ele não afirma, ele diz, daqui a 10 ou 15 anos nós vamos entender o resultado dessa semeadura de uma garotada não tão afeita à interação, muito impaciente com o resultado rápido das respostas. Como serão em sociedade? O que significa eu ter um desapontamento, uma frustração, uma decepção, uma desilusão que eu não vou resolver em segundos, que eu não vou conseguir achar respostas aqui? Como é lidar com uma situação da vida que me é hostil, que eu não tenho controle e que eu não resolvo rápido? Não há respostas rápidas para lidar. Abre parêntese. A Organização Mundial da Saúde tem reparado de uma década para cá, aproximadamente, o incremento das taxas de suicídio entre jovens. Ainda é objeto de muitos estudos, não há propriamente respostas do porquê que isso está acontecendo, mas há uma sincronicidade, é a juventude que está nas redes. A internet não é boa nem ruim, o uso que fazemos dela determina a qualidade dessa ferramenta. A dispersão. E nós vamos ter uma frase que eu gosto muito, de um comunicólogo, ex-presidente da Biblioteca Nacional do Rio, professor da Escola de Comunicação da UFRJ, professor Muniz Sodré. Essa frase é para mim muito inspiradora. Diz ele:
A multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão, nem em seu conhecimento sobre o mundo. Quanto mais você é informado do inessencial, do desimportante, do descartável, do perecível, dos mil nadas, menos você sabe sobre si mesmo e mais você é controlado pela lógica do medo. Quem vos fala é jornalista. Eu trabalho com comunicação. Para exercitar bem a minha função, eu preciso estar o tempo todo buscando informação. O que Muniz Sodré, que é um comunicólogo, afirma é: cuidado com o bombardeio de informações. Ser bem informado não significa estar bem preparado para esse mundo. Presta atenção na qualidade da informação que você está acessando. Ela, não obstante não preparar você para o mundo, pode determinar estados eventualmente patológicos de medo. Vejam a síndrome do pânico por aí. Qualidade da informação. Não era um problema do século XIX, é um problema para o espírita do século XXI. Que informação me convém? Que informação importa? Deglutir, fagocitar, metabolizar, elaborar. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Portanto, nesse mundo, precisamos estar muito mais disponíveis para um aprendizado urgente da autogestão. Eu preciso saber me administrar bem. Para você ser um bom dirigente de casa espírita, para você ser um bom profissional, um bom pai ou mãe de família, um bom filho ou filha, um bom vizinho, um bom eleitor, nós precisamos de autogestão, autocontrole. Porque o mundo mudou, o mundo virou um lugar mais assoberbado. Esse doutor Tadashi Kadomoto é apenas um de muitos cientistas que se detém na análise de quantos pensamentos nós somos capazes de produzir a cada dia. Eu não sei como eles conseguem fazer essa conta, mas eu respeito o trabalho deles. Na área da neurociência tem muita gente também pesquisando isso. E ele chegou a um número que me chamou a atenção, por isso eu destaquei ele aqui. Nós temos aproximadamente 50 mil pensamentos por dia. A maioria deles é bolinha de sabão. Nós produzimos o pensamento, mas ele não chega no plano da consciência. A gente não tem nem a noção do que pensou ainda. São 50 mil pensamentos vorazes por dia que consomem tempo e energia. Portanto, um protocolo de resposta que a gente deveria ter no século XXI para a autogestão é, de alguma maneira, valorizar o que há mais de 2000 anos o Cristo assinalou como uma boa dica para quem estiver de passagem por esse planeta. Vigiai e orai. Cuida da tua vibração, zela pela sua psicosfera. A frequência dos teus pensamentos e sentimentos define o que você é, o que você diz, o que você faz, o que você sente. Portanto, toma cuidado. Isso já é a tradição budista, que eu acho linda a metáfora do macaquinho travesso pulando de galho em galho. É o pensamento invigilante. Você está nesse momento tranquilo, sereno, focado. De repente, do nada, você começa a ficar angustiado, com um pensamento que você não sabe de onde surgiu e que pode eventualmente levar você para uma situação aflitiva que determina aceleração do batimento cardíaco, sudorese, elevação da pressão arterial numa fração de segundo. Nós temos o poder de nos boicotar numa fração de segundo, metabolicamente falando. Orai e vigiai. E todas as técnicas possíveis, isso também faz parte da autogestão, e Joana assinala isso com muita clareza nas obras psicografadas por Divaldo em diferentes momentos, a importância da meditação. Meditação de qualquer jeito. Presta atenção na respiração, está valendo.
Fica com um mantra, uma frase na cabeça repetindo para distrair o resto? Está valendo. Meditação transcendental? Está valendo. Não importa qual seja a técnica. A meditação tem o efeito de um forno autolimpante. É um mecanismo que remove impurezas, que ocupam espaço, mas não têm função. E se não tem função, atrapalha. No universo não existe neutralidade. Ou ajuda ou atrapalha, em cima do muro não pode ficar. Então o forno autolimpante é a meditação. Faz parte do processo de crescimento da gente fazer a programação mental adequada. Isso aqui é uma tábula rasa. A mente é programável, é maleável. O espírita do século XXI, pelo bombardeio de informações e apelos que surgem de todos os lugares o tempo inteiro, tem que ter muito mais cuidado com esse pequeno detalhe que é em que penso, o que eu estou sentindo e como eu cuido da minha saúde mental. Eu preciso cuidar melhor de mim a partir daquilo que me apetece pensar ou não. A gente deixou 2 filhas no Rio que vão fazer Enem esse fim de semana. Ontem a gente estava conversando com a mais velha que vai tentar medicina numa federal. E eu me lembrei de uma frase que eu não sei quem cunhou certa vez, mas eu acho ela magnífica. Eu me lembro dela sempre que eu estou apertado e não posso ir ao banheiro. A mente comanda e tudo obedece. Eu espero que com a Larissa funcione. Meus amigos, cuidado com a dispersão, privilegia, por favor, a autogestão. Ela nos ajuda a sermos melhores e mais eficientes. Lembre de Divaldo, a vida passa rápido. Eu preciso entender como é que funciona a cachola e preciso me programar adequadamente para alcançar o objetivo. Todos nós temos prazo de validade, estamos aqui de passagem. E devemos lembrar daquilo que Kardec também disse certa vez: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Portanto, o exercício sublime da caridade, que é o que a gente almeja, é o caminho da redenção, é o caminho da iluminação, através da caridade, o exercício do amor, doação, do amor renúncia, do amor sacrifício. Eu preciso de foco, eu preciso estudar. Eu sou da fé raciocinada, eu sou o trabalhador da última hora. Há quem não precise estudar tanto para fazer a caridade espontaneamente. Não é o nosso caso. Sincericida. Nós fomos fisgados pela razão. Daí a importância do estudo. Sem ele, vamos atrofiar a musculatura que está pronta para o trabalho. E que em tantas vidas negligenciamos o Cristo e outras tradições porque primeiro eu e minhas sensações, os meus prazeres, depois o resto. A razão agora nos fisgou. Instrução para o exercício da caridade. Tudo isso está no pacote da autogestão. Seguindo em frente, meus amigos, posto que o tempo não passa rápido, eu preciso me dar conta dos valores dominantes da sociedade atual. Nós somos seres sociais. Não somos nada sozinhos. O Livro dos Espíritos tem uma resposta da espiritualidade maior contra a proposta do ermitão, aquele que se isola para buscar a autoiluminação, isolado em algum lugar do mundo, nos Himalaias, onde for. A espiritualidade deu uma resposta das mais, eu diria, era uma bronca direta, no sentido de que a evolução só é possível em percebendo na sociedade quem somos, a interação social. Os outros exercem em nós a função espelho, e eu preciso estar dentro de um grupo, eu preciso estar sendo objeto de críticas, de elogios, eu preciso ser objeto de infortúnios,
de decepções, de desapontamentos, para me testar espiritualmente o tempo todo. Esse burilamento espiritual pede o precioso recurso do nosso próximo, seja ele quem for. Valores dominantes da nossa sociedade. Atenção, século 21, ser espírita, fica ligado. A porta é estreita. Qual é a porta estreita do século 21? Esse é o exercício que a gente precisa consagrar tempo e energia. Um exercício doloroso é o da percepção do nosso lado consumista, posto que no século XIX não existia a palavra marketing, publicidade, não existia shopping center, não existia a palavra liquidação, promoção, off. Portanto, curiosamente, no século XXI, nós estamos expostos a um problema, que é o do consumismo, consumir por consumir, transferindo para objetos descartáveis e perecíveis a minha ideia de felicidade e plenitude. Não vai ser possível. O consumista estará condenado para o resto da existência, se não se corrigir, a ser sempre frustrado. Jamais estará pleno, satisfeito, preenchido intimamente. Sempre faltará alguma coisa. Ele sempre será vulnerável ao que não tem e acabou de ser lançado. Você não pode perder a chance. É agora ou nunca. Só hoje. E curiosamente a gente vai reconhecer no consumista do século XXI a característica prevalente dos habitantes dos mundos primitivos, segundo disse Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Característica predominante dos habitantes do mundo primitivo, aquele lá de trás, onde nós já transitamos. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz ou perfeito. Característica prevalente do mundo primitivo, apego à matéria. Eu estou sendo bombardeado de Black Friday na minha internet, nas minhas redes. A gente não teve no Brasil nem o cuidado de traduzir. A gente engole no idioma dos outros. O apelo do consumo pelo consumo. Uma nova oportunidade para o comércio, haverá de dizer alguém, sugere emprego e renda, haverá de dizer outro. Para os espíritas, o que a gente podemos dizer? Cuidado. Você pode estar se deslumbrando ou se distraindo com aquilo que não agrega valor à sua jornada espiritual. Simples assim. Não confunda o que é perecível e descartável com o que é essencial. Releia uma das leis morais, que é a lei de conservação. Quando Kardec se deteve entre o que é necessário e supérfluo, no século XIX. O que é necessário? O que é supérfluo? O consumo favorece a vida. O consumismo depreda, degrada, devasta as condições que permitem a vida. Que tudo que se consome é feito de água, matéria-prima, energia. O planeta é um só. Os recursos não são infinitos. Sabendo usar, não vai faltar. Essa discussão não estava colocada no século XIX. Outro alerta do século XXI para nós espíritas. Cuidado com a ditadura da eterna beleza, o culto à beleza. Em primeiro lugar, pobre daquele que se sente infeliz por não se enquadrar no padrão de beleza vigente. Tem que ser magro. Tem que ser magro. Não pode ter cabelo branco, ruga, pé de galinha. Você começa a buscar o que seja um padrão de beleza e se você não se enquadra, você começa a sofrer imediatamente por uma distorção. E você se condena. E você ousa desafiar uma lei inexorável da natureza, que é a do envelhecimento. Na época do Kardec não havia essa devoção, esse culto, essa idolatria à beleza, da forma como a gente vê hoje. O Brasil é o segundo país do mundo em cirurgia plástica estética.
A gente agora está achando normal, é o novo normal, o que se convencionou chamar de metrosexual. Então eu preciso ter a pele bronzeada no tom certo, eu preciso ter a depilação calibrada, eu preciso ter o corte de cabelo e cabelo aonde falta, não pode faltar musculação, calibrar bem os músculos, musculatura, tônus. E aí eu me lembro de São Francisco, quando disse que São Francisco de Assis comparava o corpo da gente ao jumentinho. O jumentinho é um acessório, é uma ferramenta importante, tem uma função nobre. A gente deve cuidar muito bem do jumentinho. Mas você não precisa depilar, bronzear, fazer cirurgia estética com jumentinho o tempo todo. O jumentinho não pode ser objeto de uma obsessão por uma beleza. Ele tem a sua função, mas ele não pode extrapolar a sua função. Isso é uma distorção. A literatura espírita traz relatos de pessoas que não conseguem se desvincular fácil do corpo físico depois do colapso orgânico, porque se deu tamanho apego e devoção ao jumentinho que não consegue, depois que o jumentinho morreu, não desgruda, não consegue se afastar. Consagrei tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro para esculpir isso daqui, e na hora do desenlace não há desenlace. A razão de existir, a razão de ser, tudo o que eu fiz por quê? Por isto, que agora é um cadáver. Então, não sou contra pintar cabelo, bronzeado, fazer algum retoque. O que eu estou colocando aqui é o monodeísmo, a obsessão, eu diria o pensamento único em torno da aparência. Não é possível replicar isso, que é uma novidade dos nossos tempos, no meio em que estamos inseridos. O Espiritismo deve advertir e alertar para o risco do apego à matéria, inclusive ou principalmente em relação ao próprio corpo. Esse hedonismo remete ao individualismo egoísta, porque um bom tratamento facial, por vezes, é o dinheirinho que nesses tempos de crise está fazendo falta para manter o orfanato, o asilo, a creche, espírita ou não. Utilidade providencial da riqueza, está lá no Evangelho. Para onde vão os meus recursos? Que não me pertencem, me foram confiados por empréstimo. É para cuidar do jumentinho? Encrenca à vista. Seguindo em frente, meus amigos, nós vamos ter aqui a ditadura da eterna alegria. Estigmatizamos nos nossos círculos de amizade, nas redes de zap, quem costuma se encontrar para se divertir no fim de semana, as pessoas que se gostam, não gostam de ter por perto quem esteja triste, quem não sorria nunca, quem não ache graça da piada. Muitas das pessoas que manifestam a depressão têm vergonha de dizer que têm. Não querem falar que estão passando por isso, entre outras razões, porque sabem que isso as estigmatiza. É algo que elas não conseguem lidar bem com o peso de não conseguirem dar um sorriso, não conseguirem ser felizes. Qual é a função da tristeza? Nós no Espiritismo sabemos, a literatura espírita é farta de explicações pormenorizadas da função do sofrimento, da função da dor, como alertas espirituais, como convites à evolução, à superação, à sublimação, o problema do ser, do destino e da dor de Leon Denis. E a gente vai ver Hollywood, por vezes, fazendo desenhos. A Pixar fez o Divertidamente, com aquela menininha que tinha dentro da cabecinha dela, numa sala de controle, o nojinho, o camarada que comandava a raiva, o outro que comandava o medo,
a outra a alegria e a personagem da tristeza. E a gente vê a personagem da tristeza chatíssima no início do desenho, falando: pelo amor de Deus, eu paguei ingresso para ver isso. E você vai ver no desenrolar da história, vou soltar um spoiler, isso é bem século XXI, spoiler. É a personagem da tristeza que de mera coadjuvante se revela protagonista da história, porque a menininha, quando assimila a tristeza e aprende com a tristeza, cresce. Não é um desenho espírita, mas pode exibir na mocidade. Vai dar o maior pé. Para quê? Para a compreensão da tristeza no mundo. Mas que mundo é esse? É a ditadura da eterna alegria. Tudo tem que ser o tempo todo feliz, alegre. É o rompante, é algo histriônico, é algo exagerado. E isso pode determinar, inclusive, distorções psíquicas graves, porque você está simulando quem você não é. Você está fingindo ser o que você nunca foi. E, por vezes, para ser aceito socialmente. Mais do que no século XIX hoje, nós não prestamos atenção na necessidade de não só acolher quem esteja triste, melancólico, de mal com a vida, de luto, mas de respeitar o tempo de cada um. Lembra de Eclesiastes? Tempo de sorrir, tempo de chorar. Chorar faz parte. Tristeza faz parte. Luto faz parte. Melancolia faz parte. Isso é equilíbrio, isso é saúde. Um outro aspecto importante que nos desafia é não saber envelhecer. Essa é uma parada que já está decidida. Você pode negar, você pode disfarçar, você pode escamotear, mas o envelhecimento é um processo inexorável da natureza. As pessoas que não aparentam a idade que têm, ou elas conseguem isso por uma proeza da natureza, uma questão genética, ou elas alcançam essa condição às custas de muito sofrimento, tentando burlar a aparência. Isso causa muito desconforto espiritual. Na antiguidade, e olha, até o início do século passado, século XX, eu diria que boa parte das culturas, não vou me atrever a dizer que na maioria dos casos, as pessoas de idade não eram apenas respeitadas, mas eram reverenciadas. Elas eram reconhecidamente importantes para o grupo. Até hoje, nas culturas ditas primitivas, nas culturas indígenas do nosso Brasil, é muito comum a gente ver o respeito e a veneração nas tribos pelos mais velhos. São os sábios, são aqueles que detêm mais experiência, são aqueles que têm mais condições de ajudar os jovens, porque já passaram por ali. Hermógenes, introdutor da Hatha Yoga no Brasil, amigo de Chico, amigo de Divaldo. Divaldo combinava a hora certa para meditar junto com Hermógenes, mesmo em cidades diferentes. Hermógenes escreveu maravilhosamente sobre a arte de envelhecer bem. Ele gostava de usar a seguinte metáfora, exaltando essa fase da vida com a sua singularidade. O idoso está no alto do planalto, sereno, tranquilo, observando a agitação na planície, onde uma multidão de jovens, atabalhoados, angustiados, ansiosos, buscam o melhor caminho para chegar aonde ele está. Portanto, no Espiritismo nós sabemos, meus amigos, em apenas uma encarnação nós ocupamos vários corpos. No útero da mãe a gente foi da fase girino, e ao longo de 9 meses essa metamorfose impressionante, que o feto é protagonista. Depois, bebê, primeira infância, segunda infância, criança, pré-adolescente, adolescente, juventude, maturidade, mais maturidade ainda. Todas as fases da nossa encarnação são estratégicas para o aprendizado do espírito imortal. Quem faz terapia de vida passada, por vezes se lembra do que escutou no útero da mãe.
o carinho da mãe na própria barriga, a conversa do pai, a briga dos dois, tudo isso deixa registros que o espírito guarda, assimila, elabora. E na fase derradeira da existência, talvez seja a fase mais sublime e estratégica de todas, porque é a hora de puxar o extrato e ver todo o aprendizado. Chegaste aonde? E de que jeito? Esse programa de milhagem que você ostenta te permite que bônus na companhia aérea Criador Airlines, para onde você vai e de que jeito? Com o seu programa de milhagem. Cultivar, respeitar isso. Quem chega nessa fase da vida é abençoado. E a gente precisa valorizar essa condição. No século XXI, em boa parte dos lares brasileiros onde há idosos, prevalece a ingratidão. Idosos que cuidam mais jovens, cuidaram de seus filhos com desvelo, trabalharam jornadas duplas ou triplas para poder oferecer a melhor educação, o melhor sistema de saúde. Caprichosamente a natureza inverte os papéis e hoje os filhos adultos, por vezes, têm que cuidar dos pais idosos. Nem sempre ou quase nunca com o mesmo desvelo. Ingratidão. Prova. Como é que a gente lida com isso? Aprendizado espiritual. Tudo soma, tudo agrega, tudo acontece em nosso favor e não contra nós. Meus amigos, seguindo em frente, nós somos únicos. No século XXI, essa constatação se deu com muito mais voracidade. O Espiritismo afirma isso. Mas hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. A época de Kardec não chegava a 1 bilhão. Hoje, quando a gente fala de diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade religiosa, diversidade de orientação sexual, o papo é outro. Muita gente, diferente da gente. E cada um de nós é único, portanto, tem uma singularidade que é bela. É um selo do Criador dizendo: eu amo tanto a minha criação que eu não fiz duas pessoas iguais. A beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Todos nós somos especiais do nosso jeito. Querer enquadrar, querer dizer, é desse jeito que tem que fazer palestra, é desse jeito que o cara tem que ensinar para o Enem, é dessa forma que se educa o filho, é dessa forma que eu regulo em casa, a internet, todo mundo devia ser assim com os filhos. Cada caso é um caso. E nós precisamos respeitar as singularidades. Respeitar a singularidade é um discurso politicamente correto do século XXI. Respeitar as diferenças é algo do século XXI. E é um desafio para o espírita, que pode estar praticando algo que ele não... que contrasta com aquilo que ele aprendeu. E isso é ruim. Meus amigos, nós estamos num país em que a maioria da população se diz cristã. E nós precisamos entender qual é o papel do espiritismo na maior nação espírita do mundo. Em primeiro lugar, o que somos nós? Somos uma religião? Porque há aí uma confusão semântica e que nós espíritas, por vezes, nos distraímos, nos considerando apressadamente apenas e tão somente uma religião. E aqui, meus amigos, é importante lembrar o que disse o codificador. O espiritismo não se constitui em uma religião a mais, visto que não tem cultos instituídos, nem igrejas, nem imagens, nem rituais, dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. Eu sei que existe não, a maior parte de nós é egressa do catolicismo e por vezes transportamos hábitos e comportamentos alusivos à igreja na casa espírita. Não estou criticando, estou observando, já vi isso, ó.
sacramentado em muitas instituições. Não estou criticando. Estou só observando que quando a gente vai estudar a biografia de Kardec, a gente vê o cuidado que aquele homem teve em denominar de filosofia espiritualista essa doutrina, que tem o seu aspecto religioso, que não é pouca coisa. É no seu aspecto religioso que repousa a sua grandeza por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem. Portanto, temos um aspecto religioso, mas nós não deveríamos ser comparados às outras religiões. Não estamos disputando fiéis no mercado da fé, não prometemos curas e milagres, não convocamos as pessoas para a casa espírita para baixar um Espírito Santo, quem seja, para resolver os problemas como se fosse num toque de caixa. Não estamos preocupados com isso. A nossa honestidade intelectual deve se resolver da seguinte maneira: estamos preparados para acolher quem nos procure, orientar, dar informações sobre a doutrina, mas sermos absolutamente honestos dizendo: você se salvará. A salvação vem de ti. Conheça as leis que regem a vida e o universo. Entenda o que é a vida, o que é a morte, o que é Deus, o que é a espiritualidade. Faça bom uso dessas informações. O Espiritismo é um guia seguro dessa felicidade, dessa paz que a gente tanto almeja, mas é um trabalho individual e intransferível. Ninguém evolui pelo outro. E isso desagrada quem procura respostas rápidas, soluções milagrosas. Não estamos disputando vaga no mercado da fé. Não somos proselitistas. A divulgação espírita segue viagem. Aqueles que se sentirem tocados são muito bem-vindos. IBGE 2010. Nós, espíritas, constituímos, segundo o último censo, o segmento religioso, porque o IBGE chega na casa das pessoas, pergunta: tem religião? E já tem a pré-lista. Lá tem espírita. Você não vai dizer, você não vai ficar doutrinando o camarada. Veja bem, é um aspecto religioso. Você não vai fazer isso. Você vai dizer: sou espírita. Dentre nós que nos declaramos espíritas para o censo, reunimos um grupo que, perante todas as outras tradições religiosas do Brasil, constitui aquela que tem a maior escolaridade, a maior faixa etária, a maior renda. Numa palavra, nós somos a elite. Nós somos a elite. E eu fico perguntando se nós devemos, no século XXI, nos sentir confortáveis em sendo a elite religiosa do Brasil. Porque, se eu bem entendi, o mestre dos mestres, Jesus, se fez claro e objetivo, na medida do possível, para todos os níveis de escolaridade, todas as faixas etárias, todas as rendas. Todas. Não fez distinção de pessoa, não fez distinção de nada. Um desafio do século XXI para o movimento espírita. Qual é o que eu devo fazer para alcançar pessoas em níveis de escolaridade que não sejam tão sofisticados? O que eu devo fazer para alcançar os jovens? Muitas casas espíritas não têm jovens, ou tem poucos, ou tem jovens que depois da mocidade foi bom enquanto durou. Não contem comigo. Esse é um desafio. E qualquer renda, pessoas de qualquer renda. Século XXI pode nortear estratégias diferentes para o movimento espírita no Brasil e no mundo. Meus amigos, linguagem é um desafio para nós no século XXI. Eu sei que Kardec teve uma intenção no exercício da sua sabedoria, da sua erudição, de buscar credibilidade no mundo que ainda tinha inquisição, usando a razão, o intelecto, para explicar o que até então era objeto de misticismo barato e superstição. Eu entendo isso. E no século XXI? E a garotada, quando abre o livro dos Espíritos e dá de cara com prolegômenos? Eu estou cutucando vocês com muito amor e muito respeito,
Várias editoras espíritas, a própria FEB, já sabe que precisa ter um cuidado maior com a primeira leitura de quem se interessa pelo espiritismo. Nem sempre serão as obras básicas, nem sempre será como na minha época de neófito na doutrina, leia o que é o espiritismo, era a primeira obra. Hoje eu não sei se seria a melhor literatura indicada para qualquer neófito, tenho dúvidas. Precisamos pensar, a linguagem, ela precisa ser sedutora, a linguagem ela tem que ser atraente, é o convite para entrar. Seja bem-vindo, entre, investigue, leia, pesquise, se aventure nessa maravilha que é a doutrina que descortina o universo para você. Mas o ponto de partida tem que ser pensado. Essa garotada que está vindo, as novas gerações, inclusive de espíritos e espíritas, como diz Bezerra, precisa ser tocada com jeito. Atenção, grupos de divulgação de casa espírita. Se não tiver um menino ou uma menina de 12 ou 13 anos participando das reuniões de estratégia de divulgação, vai dar problema. Chamem a garotada para participar de estratégias de divulgação, principalmente no universo virtual, vocês vão se surpreender. Meus amigos, por último, mas não menos importante, nós espíritas já fomos perseguidos num passado não muito distante. E no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a intolerância religiosa voltou a se manifestar com força. Eu estou na cidade do Brasil com o maior número de adeptos de religiões de matriz africana. Se acontecesse em Porto Alegre o que está acontecendo no Rio, com a perseguição sistemática e violenta dos adeptos da Umbanda e do Candomblé, vocês iriam ver o retrocesso cultural e a infâmia de se usar o nome de Jesus para impedir que outra pessoa professe qualquer credo, qualquer fé. Nós espíritas já fomos proibidos por lei as reuniões públicas. Vou fazer um breve sumário. 1875, os primeiros ataques da imprensa do Rio de Janeiro, sede da Corte Imperial, contra o Espiritismo, campanhas no Jornal do Comércio, o Espiritismo é uma epidemia mais perigosa que a febre amarela. Inimigos do Espiritismo denunciavam que as práticas mediúnicas eram associadas à loucura e estados de demência. A mãe de Chico, em desdobramento, aparecia para o filho dizendo: filho, disfarça. Esquece aquele amiguinho oculto quando tiver gente por perto. Quando falar comigo tem que ser na hora certa. Por quê? Ou apanhava, ou as pessoas diriam que ele está precisando ir para o manicômio. Muitos médiuns morreram em manicômios, em hospícios, sedados, lobotomizados, eletrocutados. Em 1904, a Federação Espírita Brasileira foi intimada a comparecer perante o juízo dos feitos da saúde pública para ser processada por realizar trabalhos espíritas e prescrever a homeopatia. Em agosto de 1881, o Jornal do Comércio e o Cruzeiro noticiaram oficialmente a ordem policial que proibia o funcionamento de casas espíritas. E na era Vargas, 1937, foi ontem, em termos de história, a sede da Federação Espírita Brasileira e os centros espíritas filiados foram fechados pela polícia. Intolerância total contra espíritas e umbandistas. Desafio no século XXI, neste país que é a maior nação espírita do mundo. Não somos mais objeto dessa perseguição, mas irmãos nossos, umbandistas e candomblecistas, são. A pergunta é: isso nos atinge? Isso nos diz respeito? Temos algo a falar ou a fazer sobre isso? Qual é o risco que corremos? Vamos nos silenciar em relação ao ataque contra os nossos irmãos de outras crenças, porque não é conosco, como os alemães assentiram os nazistas que perseguiram os judeus? Não é comigo, não vou me coçar. Precisamos fazer algo em favor daquilo que a Constituição brasileira afirma como sendo a regência da tolerância, absoluta liberdade de credo e de religião, ou de ausência de credo e religião.
Este direito constitucional está ameaçado. Informe-se, prestem atenção. Há quem queira mudar a Constituição nesse quesito. A laicidade está em risco e nós não podemos retroagir. O Brasil tem na sua mestiçagem e na sua diversidade a sua grandeza. Aqui está baseada a maior nação espírita do mundo. Os desafios do nosso tempo não são poucos, eu elenquei apenas alguns. É um tempo bem diferente do século XIX. Que possamos ter estratégias claras e efetivas para entender que tempo é esse, elevando a chance de cumprirmos a atual encarnação com êxito, não nos dispersando, não deixando de privilegiar a autogestão, não aceitando a elitização do espiritismo no Brasil, abominando a intolerância. Obrigado pela atenção.